Fala concurseiro, aqui do Doutor Concursos, mais um vídeo de atualidades, todo vídeo semanal que a gente está fazendo para vocês sobre esse conteúdo que vai cair nos próximos concursos para que você saiba e esteja sempre antenado com o que está acontecendo. E sempre começando o vídeo pedindo sempre para você então clicar no sininho para saber quando a gente lança vídeos novos, curtir, compartilhar, participar das nossas redes sociais e dar o joinha aí, importantíssimo para a gente, tá legal? Hoje a gente vai fazer um resumão do que aconteceu na semana passada, só no âmbito nacional, porque são dois temas que eu estou apostando que vão ser exigidos de vocês daqui para frente. Dois temas, inclusive, bem polêmicos. Um deles, altamente polêmico, que é decisão final sobre a cura gay. Gente, essa história da cura gay começou já faz algum tempo, né? Mas o ano passado houve uma decisão judicial em Brasília, um juiz em Brasília deu uma liminar autorizando, permitindo que o Conselho de Psicólogos, o Conselho Federal dos Psicólogos, implantasse, ou seja, desse a possibilidade de tratamento para pessoas que teriam a doença chamada homossexualidade. Lembrando que há quase 30 anos a OMS já determinou e estabeleceu que homossexualidade não é doença, portanto não precisa de cura. O que aconteceu na semana passada? A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, suspendeu essa decisão que autorizava exatamente o tratamento, né, entre aspas, para pessoas que teriam a doença chamada homossexualidade, tanto homens quanto mulheres. Agora veja, olha o tamanho da situação e do campo vasto de perguntas que a gente pode ter aí que vão ser exigidas de vocês nos próximos concursos. Primeiro, a questão exatamente da cura gay, do que seria a gente colocar entre aspas mesmo quando a gente pode falar cura gay, porque exatamente essa decisão da OMS de dizer que não é uma doença. É uma condição sexual humana que nem nada tem a ver com algum tipo de falha genética, ou modificação, ou vírus, ou etc. qualquer que a gente possa considerar. Depois, o impacto social disso. A partir do momento em que você tem um órgão que é criado exatamente, como no caso os psicólogos, né, para tratar de uma certa maneira as máculas psicológicas das pessoas, quando essa decisão autoriza um tratamento, obriga-se exatamente, e isso é uma questão social, vários grupos sociais se tornam obrigados a passar por uma espécie de tratamento, coisa que é absurda. Famílias, inclusive, de extrema conservação moral ou de educação religiosa, tratando ainda como se fosse uma doença, o que não é. E outra coisa, a decisão da Carmen Lúcia é interessante e ela evolui inclusive a discussão, justamente porque ela abre a discussão e coloca em suspeição se o juiz não teria inclusive passado por direitos e liberdades individuais previstas na Constituição. Ou seja, a manifestação do pensamento da pessoa e o livre, a prática livre da sua condição sexual. Ou seja, todo esse arcabouço teórico que a gente está colocando aqui e desses conceitos podem ser perguntados para vocês. Exatamente por conta dessas discriminações sociais. A questão é efetivamente de saber se é doença ou não, e a própria OMS reconhece há 30 anos que não é, e também a evolução dos meios jurídicos, discutindo exatamente essa questão. Agora veja, uma decisão monocrática de um juiz de primeira instância pode muito bem interferir exatamente na liberdade de expressão em direitos pétreos da Constituição brasileira. Algo para a gente ficar prestando atenção e automaticamente ser alvo de perguntas no futuro. Tá legal? Há também uma outra informação na semana passada que essa sim é interessante a gente trabalhar. O site do G1 fez um levantamento através de uma parte agora do site que eles têm lá, chama Monitor da Violência, e divulgou na semana passada números sobre o sistema carcerário brasileiro. Números, inclusive, aterradores. E por isso que eu acho também que a gente pode começar a estudar isso e analisar isso com uma certa profundidade. Os números em gerais do sistema carcerário e penitenciário brasileiro, isso contando com dados de 2018. Veja bem, olha só, as cadeias estão 69,3% acima de sua capacidade de armazenamento de presos, ou seja, quase 70% a mais acima do limite da condição de pessoas em estado de encarceramento. Ou seja, as cadeias do Brasil, se estão superlotadas, já estão a 70% acima da sua capacidade. Depois, há um déficit hoje de 300
mil vagas em presídios. Seriam necessários mais 300 mil vagas, para completar o quadro que está hoje, para deixar pelo menos assim, a relação de vagas nas cadeias em relação à massa carcerária em igualdade. Lembrando que o crescimento demográfico da sociedade acompanha exatamente a evolução da própria sociedade. Ou seja, criar mais 300 mil vagas hoje também não resolveria o problema em termos. Por quê? Eu crio agora, só que ano que vem eu tenho mais aumento populacional, eu posso eventualmente não ter pessoas saindo do sistema e mais pessoas entrando. Ou seja, eu teria que construir infinitamente uma quantidade infindável de vagas nos presídios, o que não resolveria o problema. Mas de toda forma, precisaríamos hoje de mais 300 mil vagas para comportar com a margem mínima garantida pelos direitos humanos para a massa carcerária brasileira. Depois, 35,9% dos presos estão ainda em regime provisório, ou seja, estão aguardando julgamento. Foram presos preventivamente e estão aguardando julgamento. Você imagina, 36% de toda a massa carcerária está presa aguardando a instrução processual, ou seja, esperando uma decisão judicial definitiva ou um julgamento ou até mesmo a liberdade. Agora veja, esse pessoal continua preso. E aí você vai falar para mim automaticamente as questões sociais, mas olha, é melhor ele preso do que ele na rua, porque até investigar se vai ou não acontecer. Mas e a quantidade de presos que podem estar exatamente nas cadeias superlotando e que são inocentes, ou que são vítimas exatamente do sistema por conta dos nichos sociais, das classes sociais, de preconceito ou até mesmo de incriminações. Quer dizer, é muito amplo isso aí, mas de qualquer maneira 36% quase desses 100% de massa carcerária estão aguardando ainda se vão definitivamente ficar presos ou não. Existem casos absurdos no Brasil, né? Por quê? Eu vou dar um exemplo. Pessoas, às vezes, ficam presas provisoriamente, há o julgamento acontece, dá a sentença. A sentença é exatamente já até menor do que o tempo que a pessoa já está presa. Então ele é colocado em liberdade porque ele já ficou anos preso, já cumprindo a pena antecipadamente. Olha o absurdo. A questão da ressocialização também. O Monitor foi atrás de levantar, os jornalistas do Monitor da Violência foram atrás de levantar esses dados relacionados à ressocialização, ou seja, a colocação desse cidadão que passa pelo sistema carcerário dentro do contexto social, ou até mesmo as técnicas de sociabilização, ou seja, o que está sendo feito dentro da massa carcerária, dentro do sistema carcerário nacional, para fazer com que esse bandido, esse condenado, esse acusado, esse preso preventivamente, que ele consiga se reintegrar na sociedade. Olha só, do total hoje de presos, só 18%, 18,9%, menos de 20%, muito menos, 19% trabalham. Ou seja, a cada 5 presos, só menos de um, trabalham em troca da própria pena. Ou trocam para comutar a pena, para diminuir a pena. Ou seja, ficam ociosos. É uma massa carcerária que está ociosa. Tanto masculino quanto feminino. E mais, só 12,6% destes encarcerados estudam, fazem algum tipo de curso, faculdade, curso à distância, etc. Ou seja, também trocam a questão do tempo preso por educação. Há toda uma discussão, inclusive vários pontos de convergência estão dizendo exatamente que a comutação da pena deveria ser revista em todo o território nacional, ou seja, uma discussão infindável, mas isso é objeto de pergunta para você nos próximos concursos. É um tema que sempre está recorrente nos concursos, perguntando exatamente quais seriam as políticas, as melhores políticas públicas que nós teríamos para resolver o problema da massa carcerária brasileira. Isso tem tudo a ver com a questão da violência urbana, tem a ver com a questão da desigualdade social, a estratificação social que acontece em todas as faixas etárias e faixas sociais nesse território nacional, no nosso Brasil, e que infelizmente não encontra num horizonte a curto prazo pelo menos uma solução. Ou seja, os dados do Monitor da Violência vão abastecer muitas e muitas informações que vão vir nos próximos dias discutindo esse tema. São 2 temas, então, que eu acredito serem muito importantes para que você fique sabendo, que você estude sempre conosco aqui, sabendo, curtindo nossos vídeos, para que isso te prepare para os próximos vídeos e os próximos concursos, tá legal? Encerrando então o vídeo, pedindo para você então clicar no sininho, dar joinha, importantíssimo para nós,
curtir, compartilhar e participar das nossas redes sociais, pra gente sempre fazer vídeos bem legais toda semana pra vocês, tá legal? Um grande abraço, pessoal, a gente se vê semana que vem, valeu!